Olá, que bom que você está aqui novamente. Estamos aqui no nosso devocional. Hoje vamos falar sobre identidade. Olha, tenho certeza que vai abençoar poderosamente o seu coração. E nossos devocionais sempre são inspirados, pelo menos nessa série, na Epístola de 2 Coríntios. Olha, Deus vai falar contigo. Vamos lá? Petição é orar por você. Palavra é deixar a Bíblia nos aconselhar, a Bíblia falar. Prática. Eu quero que em cada devocional possamos de alguma forma tirar uma lição para a vida prática do dia a dia. Petição, palavra e prática. Vamos refletir sobre 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14 em diante. Presta atenção nos textos. Mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem a essa altura de uma tarefa como essa? Não somos como os muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Vamos falar um pouco sobre identidade? E podemos usar uma pergunta muito simples, muito direta. Quem é você? Sim, quem é você? O que você responderia a essa pergunta tão simples e direta? Muitos respondem que sou tímido ou sou extrovertido, como se estivesse perguntando sobre o seu temperamento. Outros dizem sou carioca, sou capixaba, sou mineiro, sou baiano. Ninguém está perguntando o lugar que você nasceu. Ainda tem muitos que vão dizer eu sou filho do seu João, da Maria, daquela pessoa, daquela outra pessoa. Não, ninguém está perguntando quais são seus pais. A pergunta é muito simples, direta. Quem é você? Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia exatamente qual era a sua identidade. Por isso, nós precisamos entender algo. A nossa identidade deve estar diretamente ligada a Deus. Não somos aquilo que achamos que somos. Também não somos aquilo que as pessoas dizem quem nós somos. Era exatamente isso que Paulo está falando nesse texto. Ele estava dizendo, olha, eu não sou isso que as pessoas estão dizendo que eu sou, não. Eu sei que para alguns eu tenho o cheiro da vida, o cheiro do Cristo. Para outros eu tenho o cheiro da morte, porque eu estou pregando a salvação e aqueles que não aceitam essa palavra me vê com aquela cara de condenação, de cheiro de morte. O cara está dizendo que eu vou para o inferno. Os outros que aceitam vão dizer, glória a Deus, fui salvo, fui liberto. Mas eu não sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Eu não sou a morte encarnada, como uns pensam, e também não sou a salvação, porque a salvação está em Cristo. Mas também não sou o que eu penso que eu sou. Quem eu sou? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. É o que Deus pensa sobre mim que importa, como dizia Timothy Keller. O que importa é o que Deus pensa sobre você. A nossa identidade tem que estar ligada em Deus. Como assim? Em Deus nós somos seus filhos. A coisa mais forte da nossa identidade é sermos filhos de Deus. É o que somos. Através da cruz de Cristo, resgatado pelo sangue do Cordeiro, nós somos
filhos e filhas de Deus. É quem você é, se você já aceitou o Cristo. Se não, é quem você pode ser aceitando o Cristo. Mas além disso, e isso é a parte principal, que a nossa identidade está ligada em Deus, ela também está diretamente, diretamente ligada àquilo que Deus deseja de nós. É. Se a nossa identidade está ligada em Deus, também está ligado naquilo que Ele deseja de nós, os propósitos deles nas nossas vidas. Por isso que Paulo respondeu esse texto: eu sou ministro de Deus. É quem eu sou. Porque a minha identidade está ligada em Deus e nos propósitos que o Senhor tem colocado na minha vida. E na vida de Paulo, ele dizia: eu sou ministro de Deus. E na sua vida? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Deus quer ligar sua identidade a esses propósitos. E não precisa ser pastor, evangelista, missionário, nem tocar alguma coisa, ministrar no louvor. Às vezes nós temos uma visão muito curta. Achamos que chamado é só para aqueles que são pastores, missionários, evangelistas, diáconos, obreiros. Não, todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos um propósito para glorificar o nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu li a história de Susan Wesley, a mãe de John Wesley, ela tinha um propósito definido na sua vida. Ela queria ser mãe. Mãe era o ministério de Susan Wesley. Mas ela não queria ser qualquer mãe. Ela queria ser uma mãe que glorificava a Deus. Ela queria criar filhos que temessem a Deus e fossem discípulos verdadeiros do Cristo. E seus filhos foram. John Wesley, Carlos Wesley impactaram o mundo. Porque teve uma mãe que entendia que ser mãe era um propósito de vida. E ela não queria ser qualquer mãe. Ela queria ser uma mãe que impactasse seus filhos com o poder do Evangelho. Veja, era o chamado dela. E que chamado extraordinário. Qual é o seu? Qual é o seu? Às vezes o seu chamado está aí onde você está, no seu trabalho. Você foi chamado para estar nesse lugar, para testificar de Cristo aí no seu trabalho, onde você está. Talvez Deus te chamou para ser um engenheiro, para que você possa impactar as pessoas com a excelência do seu trabalho e com a sua presença. Isso não importa. O que importa é você entender que todos nós temos um chamado, um propósito de Deus, e a nossa identidade também está ligada a esse propósito no Senhor. As nossas motivações também vai nos ajudar na nossa identidade. As nossas motivações, por quê? Porque as nossas motivações estabelecem o caráter da nossa identidade. Sim. As motivações do nosso coração vão estabelecer padrões de santidade que vai se colocar na nossa identidade. Por quê? Porque Deus deseja que você seja santo. Não, cuidado. Santo não é perfeito, tá? Santo não é aquela pessoa que nunca vai pecar. Santo quer dizer separado por Deus, que procura viver segundo os princípios do Evangelho desse Deus. Por isso que Deus deseja que a sua identidade seja também ligada ao seu caráter diante dele. E o seu caráter está intimamente relacionado às suas motivações. Sim. Por que eu sou pastor? Para ficar rico? É exatamente isso que Paulo falou nesse texto. Ele dizia que a motivação dele para o ministério não era enriquecer. Não, não era. Está escrito lá. Por essas motivações é que levava Paulo a ter um caráter santificado. Agora, ele também dizia que alguns ministros, uma das suas motivações para o ministério era o enriquecimento. E isso levava eles a não ter o caráter de Cristo e nem uma vida santa.
Quais são as suas motivações? Pelo que você trabalha? Pelo que você vive? Por que você constituiu família? Essas motivações vão definir muito os parâmetros da sua vida, do seu caráter, que também vai fazer parte da sua identidade. Quem é você? Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um filho, uma filha de Deus, que vive o propósito definido pelo próprio Deus, que é motivado a agradar esse Deus e obedecê-lo? Ou você não é nada disso? Ou a sua identidade não está ligada em Deus? As suas motivações não estão ligadas em Deus? Os seus propósitos são propósitos mesquinhos que não estão entrelaçados com o querer do seu Senhor. Por isso, eu termino com a mesma pergunta que eu comecei. Quem é você? Quem é você? Filho de Deus. Pecador, sim, mas amado pelo Senhor. Motivado a agradar o teu Deus. Ou você é apenas uma pessoa que procura seus próprios interesses, seus desejos mesquinhos, para agradar o seu coração carnal e vive longe do Deus que morreu por você. Quem é você? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, que possamos ser seus filhos, que possamos viver para seguir os seus propósitos, que a nossa motivação seja glorificar o teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter essa identidade ligada em Ti, para que possamos, Pai amado, fazer a Sua vontade e não a nossa. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Abençoe sua família. Abençoe sua saúde. Se esse meu irmão estiver enfermo, dê um toque de cura agora, Pai. Que ele possa perceber que o Teu Espírito Santo ainda é capaz de curar o enfermo segundo a Tua vontade. Se esse meu irmão está orando pelo seu filho, a sua filha, seu marido, Pai, responda a oração, toque no coração daquele familiar, para que ele possa se render ao Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um de nós aqui, no teu nome santo. Amém. Deus te abençoe, irmãos, e não se esqueça, não é? Já fez a sua inscrição no canal? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Caso queira, pode colocar nos comentários aqui o seu pedido de oração, que eu quero orar nos meus devocionais também. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.